todas e a todos. O meu nome é Nilma Lino Gomes, eu sou professora titular na Faculdade de Educação da UFMG e juntamente com as colegas Mara Viveiros, da UNAL, Colômbia, e Rita Segato, da Universidade San Martín, na Argentina, e UNB, Universidade de Brasília, no Brasil, nós coordenamos a especialização Estudos Afro-Latino-Americanos e Caribenhos. Essa, então, é a nossa segunda classe, cujo tema é o movimento negro e o antirracismo, lutas construídas nos processos de emancipação no Brasil. Então, é sobre a realidade brasileira que eu falarei nessa classe, mas eu tenho certeza que muitos dos aspectos ressaltados aqui sobre a luta e a resistência e as conquistas da população negra brasileira, eles poderão ter pontos comuns, elos de ligação com a população afro-latina em outros países da nossa América Latina e do Caribe, porque nós temos aí um passado de resistência negra, um passado de resistência afro e um passado também de dominação colonial por meio da escravização, dos processos de escravização que aconteceram com os povos africanos, e esse processo ele tem repercussões ainda hoje na população negra ou na população afro da diáspora. E isso tem a ver conosco nas Américas e também no Caribe. Eu quero começar então a classe chamando a atenção para uma questão crucial para se entender o movimento negro, o racismo no Brasil e entender também esse processo que é o processo das lutas, das lutas construídas nos processos de emancipação social, que é o fato de que eu considero os movimentos sociais e em especial o movimento negro como construtores, produtores de saberes, de conhecimentos. E nós temos um sociólogo espanhol naturalizado brasileiro, que é o professor Miguel Arroyo, que tem um belíssimo texto sobre a pedagogia dos movimentos sociais. E ele vai chamar a nossa atenção de que os movimentos sociais, eles produzem pedagogias, eles constroem ensinamentos, eles nos ensinam nas lutas, e essa dimensão ela é muito importante para nós compreendermos, para além dos processos educacionais, digamos assim, institucionais, toda uma outra gama, todo um outro leque de processos educativos que nós vivemos fora das instituições escolares, vivemos como sujeitos sociais no mundo, e no campo político, digamos assim, muito do que hoje nós temos conseguido avançar em termos das leis, em termos de plano, as denúncias com relação à discriminação racial, ao racismo e também a questão da articulação entre o racismo e o mundo patriarcal, muito do que nós sabemos e aprendemos tem sido por meio da luta por emancipação dos movimentos sociais, em especial do movimento negro e, no caso, do movimento de mulheres negras, do chamado feminismo negro. E isso não é uma realidade só no Brasil. Então eu quero ler com vocês, dialogando essa aula de hoje, chamando a atenção de que entender os movimentos sociais como produtores de pedagogias, na perspectiva do professor Miguel Arroyo, significa que esses movimentos eles constroem formas de interpretar a realidade diferenciadas, eles constroem estratégias de lutas e nessas estratégias de lutas eles constroem conhecimentos sobre si mesmos, sobre a sociedade, sobre a própria opressão em que vive, e desses conhecimentos também é que saem as perspectivas, os processos e as próprias estratégias mesmo de superação das opressões e das violências. E muitas vezes esses conhecimentos produzidos pelos movimentos sociais, e aqui em específico pelo movimento negro, movimento de mulheres negras, movimento quilombola, movimento da juventude negra no Brasil, muitas vezes esses conhecimentos eles rivalizam com o conhecimento científico. Então, entender os movimentos sociais como produtores, articuladores e sistematizadores de saberes é compreendê-los dentro de dois eixos epistemológicos que eu quero discutir com vocês. O primeiro eixo epistemológico é aquele
chamado a teoria decolonial latino-americana, quando essa teoria nos fala da colonialidade do ser, do poder e do saber. Esse pensamento crítico, né, construído por aqueles e aquelas que estão fora desse eixo da modernidade capitalista e que indagam essa modernidade capitalista que subalterniza os outros povos, os outros grupos que estão fora daquilo que essa modernidade capitalista considera central, digamos assim, e que é explorado e violentado por aquilo tudo que é produzido nessa modernidade capitalista. E esse grupo, né, a teoria decolonial e todos aqueles e aquelas que vêm, digamos assim, se inspirando nesses estudos dessa teoria decolonial latino-americana, ela tem produzido um projeto teórico diferenciado. Um projeto teórico diferenciado que é voltado para a construção de um outro tipo de pensamento crítico, um pensamento crítico surgido na realidade latino-americana, caribenha, e aqui no nosso caso vamos pensar também na perspectiva colonial que tem sido produzida por grupos afro-latino-americanos e caribenhos, muitos dos quais ainda são muito pouco conhecidos dentro do grande hall dos pensadores e das pensadoras mais de referência da teoria decolonial. Então, sobre essa decolonialidade, nós temos vários autores, como Aníbal Quijano, Castro Gomes, Catherine Walsh, Arthur Escobar, Ramon Grossfogel, Maria Lugones, Glória Azandua e tantos outros que nós temos trabalhado com eles. Bom, avançando, eu diria para vocês que entender os movimentos sociais emancipatórios, diga-se de passagem, à luz dessa teoria, da teoria decolonial, é compreendê-los como sujeitos coletivos e políticos que denunciam e desvelam o colonialismo. E como que eu percebo isso dentro dessa discussão da colonialidade do ser, do poder e do saber e dos processos decoloniais que incidem quando denunciam, criticam e tentam superar esse colonialismo e principalmente a colonialidade que é fruto desse processo e que perdura entre nós, tanto no que diz respeito às mentalidades, aos imaginários, às estruturas e às relações de poder. Quando os movimentos sociais eles indagam a ciência sobre a forma como ela não considera os conhecimentos por eles construídos como conhecimento, eles descolonizam a ciência. E aí nós temos a descolonização do saber, ou a decolonialidade do saber. E ao pressionar o Estado, as instituições sociais, sobre as desigualdades, sobre as discriminações, a ausência de políticas públicas que incorporem as suas pautas de lutas emancipatórias, os movimentos sociais, então, eles lutam para descolonizar o poder. Quando conseguem instaurar leis, quando conseguem mexer com o parlamento, quando conseguem mexer com a Constituição, com o campo da justiça, são processos de descolonização do poder. E, ao denunciarem como as relações de poder colonial e coloniais que persistem até hoje desumanizam os sujeitos diversos, transformados em desiguais nessas relações de poder, esses movimentos sociais, eles denunciam, eles desvelam a colonialidade do ser. E no caso do Brasil, quais são esses movimentos sociais emancipatórios que nós podemos perceber que agem com profundidade nesse processo de descolonização? Eu diria para vocês o movimento negro, o movimento quilombola, o movimento de mulheres negras, o movimento indígena, o movimento dos povos do campo, os vários movimentos que existem dos povos do campo, da juventude. Eu diria para vocês também o movimento LGBTQI+, também o movimento operário, também o movimento docente e muitos outros. Mas dentre esses movimentos, eu acho que aqueles que mais desvelam as armadilhas da colonialidade são aqueles chamados por alguns sociólogos aqui, um deles o professor Walter Silvério, como movimentos sociais de caráter identitário. Por que seria isso? Porque eles vão articular
a denúncia e a proposição de pautas afirmativas que contemplem as identidades e não somente as desigualdades sociais e econômicas. O que esses movimentos, então, de caráter identitário, que é aqueles que trazem como bandeira de luta as questões da identidade, do reconhecimento, do respeito às diferenças, do direito à diferença, da afirmação da sua diferença, num contexto de desigualdades e de diversidade. Eles vão desvelar que o econômico ele incide com maior crueldade sobre os sujeitos considerados não somente desiguais, mas também diversos e inferiores em raça, em gênero, em orientação sexual, em juventude e em deficiência. Eles mostram, então, que quando o econômico incide sobre esses sujeitos, não é somente o fato deles estarem em condições mais desiguais do que outros nas nossas sociedades. Eles mostram que é o fato desses sujeitos, dos sujeitos que esses coletivos, esses movimentos sociais lutam, né, defendem ou que se organizam nesses movimentos sociais, eles são considerados nesse contexto colonial, capitalista, patriarcal e racista como inferiores. E inferiores, inclusive, em função da sua própria diferença. Bom, o segundo eixo epistemológico que eu quero também compartilhar com vocês e que orienta essa aula é o eixo das epistemologias do Sul. E as epistemologias do Sul, elas vêm sendo trabalhadas pelo professor Boaventura de Souza Santos, o sociólogo português Boaventura de Souza Santos, e também por uma parte da equipe dele, do Centro de Estudos Sociais, da Universidade de Coimbra, com o qual eu tenho trabalhado muito, não só com ele, mas também Maria Paula Menezes, Marta Araújo, Bruno Sena, são professores e professoras do Centro de Estudos Sociais. E o próprio movimento, o próprio Boaventura, melhor dizendo, ele vai definir no livro dele chamado Epistemologias do Sul, que ele organiza junto com a professora Paula Menezes, que está aqui. Ele vai falar o seguinte, definir o que são as epistemologias do Sul. Designamos a diversidade epistemológica do mundo por epistemologias do Sul. E depois ele fala, a ideia central como já referimos, que o colonialismo, para além de todas as dominações por que é conhecido, ele foi também uma dominação epistemológica, uma relação extremamente desigual de saber-poder, que conduziu à supressão de muitas formas de saber, próprias dos povos e ou nações colonizados. As epistemologias do Sul são o conjunto de intervenções epistemológicas que denunciam essa supressão, valorizam os saberes que resistiram com êxito e investigam as condições de um diálogo horizontal entre conhecimentos. A esse diálogo entre saberes nós chamamos de ecologias dos saberes, é o que o professor Boaventura nos diz. E entender os movimentos sociais emancipatórios como produtores de conhecimento significa compreender que esses conhecimentos são construídos nas experiências sociais e nas experiências de lutas, né? E significa também que eles são conhecimentos que trazem outras epistemes para refletir sobre a realidade social e sobre as relações de poder históricas que existem, não só aqui no Brasil, como em outros lugares do mundo, e aqui em especial pensando América Latina e Caribe. Como esses movimentos são diversos, eles são múltiplos, ao investigá-los, nós depararemos com uma profusão de saberes, uma verdadeira ecologia de saberes que esses movimentos constroem. E ao tentar para essas pautas, para esses temas, para essas questões trazidas por esses movimentos e as ausências, né, dessas discussões e dessas questões no campo da ciência e na ciência da política, do direito, nós realizamos aquilo que o professor Boaventura chama de uma sociologia das ausências. E quando nós trazemos esses conhecimentos, essas pautas, essas questões, essas lutas, experiências dos movimentos sociais para um lugar de evidência, para um lugar de evidência do conhecimento e das ações que eles produzem, para um lugar de evidência da política, é muito importante pensar que nós
estamos realizando o que o professor Boaventura vai chamar de uma sociologia das emergências. E assim evitamos o epistemicídio, que não é somente a morte do conhecimento ou dos conhecimentos, mas é principalmente a morte e a violência sobre os sujeitos que produzem esses outros conhecimentos que ficam fora do cânone da ciência e que rivalizam com a ciência, entendendo que a ciência é uma forma de saber, uma forma de conhecimento, mas não é a única e a exclusiva forma de conhecimento. Bom, ao atuarmos dessa maneira, nós poderemos compreender os movimentos sociais, as práticas e os conhecimentos por eles construídos dentro desse eixo das epistemologias do Sul, que eu chamo a atenção, que é um eixo tanto quanto a teoria decolonial, político e epistemológico, porque eles são conhecimentos que são produzidos na luta por sujeitos que estão no sul do mundo, tanto geográfico quanto no sul do mundo político, esse sul metafórico que nós podemos dizer assim. Bom, e a análise dos movimentos sociais emancipatórios e identitários, ela é um bom exercício de compreensão da interseccionalidade de raça, de gênero, de classe etária, como nos diz a Patrícia Collins em vários dos seus estudos. E, nesse sentido, a minha discussão é de que o movimento negro, como um produtor de conhecimentos que são feitos na luta antirracista no Brasil, ele é responsável, digamos assim, pela produção ou mais pela articulação de um conjunto de saberes produzidos pela população negra e que esse movimento sistematiza. E, ao sistematizar, ele os transforma em denúncia, ele os transforma em propostas políticas e nós temos conseguido alguns avanços. Eu tenho discutido sobre esses saberes e tenho organizado esses saberes em saberes políticos, identitários e estético-corpóreos. E essa discussão mais detalhada sobre esses saberes está no texto que eu indiquei para que vocês pudessem ler. E algumas perguntas, então, a gente pode pensar ainda mais quando nós analisamos esse movimento negro brasileiro com ênfase nas organizações dos séculos 20 e 21. Talvez eu me centre aqui em uma pergunta só, que nos ajudam a refletir sobre o tema dessa aula. Existem epistemologias alternativas? E que é uma das perguntas que as epistemologias do Sul nos fazem. E se nós entendemos que existem epistemologias alternativas, como pesquisadoras e como pesquisadores nós temos buscado essas epistemologias, nós temos tentado compreender os conceitos que essas epistemologias outras trazem e que muitas vezes vão nos ajudar, inclusive, a impactar os conceitos clássicos com os quais nós trabalhamos ainda na academia e que muitas vezes eles não conseguem interpretar de maneira sensível, de maneira mais completa, mais acabada, as questões de pesquisa que nós trazemos, as lutas sociais, os acontecimentos no mundo, os acontecimentos ligados a uma trama entre o capitalismo, o racismo, o patriarcado, a xenofobia, sabe, a religiosidade fundamentalista. O mundo está em efervescência, a América Latina está em efervescência. E os movimentos sociais, eles têm, digamos assim, sido impactados, indagados também para renovar as suas práticas. Mas não basta apenas cobrar a renovação de práticas se nós não reconhecemos esses movimentos sociais como produtores de conhecimentos, como sujeitos de conhecimento e não somente sujeitos políticos. Bom, eu trato do movimento negro com esse recorte do século 20 e 21, os estudos que eu tenho feito, e esse conjunto de organizações negras, ele se expande e ele tem representação em várias áreas, na educação, na política, na religiosidade, na cultura, também na área do direito, nas artes. Então, o movimento negro brasileiro, ele, como sistematizador, produtor de saberes construídos pela população negra brasileira, ele é extremamente
diverso, multifacetado. E com esses conhecimentos que ele produz, é que ele pressiona, então, o Estado, a sociedade, as suas instituições, a uma tomada de posição na luta contra o racismo. Ele é, então, um educador. E essa é a minha tese central, que eu, inclusive, defendo no último livro que eu escrevi, chamado Movimento Negro Educador. Na minha perspectiva, o movimento negro ele é um educador, porque ele educa e reeduca a sociedade, o Estado, as instituições, e dentre elas a universidade, no que diz respeito ao que é o racismo e no que diz respeito ao antirracismo. E o que é muito interessante é que, ao fazer esse processo, ao desencadear esse processo, esse movimento negro, ele educa a si mesmo e se reeduca na própria luta antirracista. E são muitas essas organizações negras brasileiras, desde o final do século XIX, início do século XX e século XXI, que atuam politicamente na luta contra o racismo, herdeiras das formas mais diversas de resistência, de luta por libertação e de organização de africanas e africanos escravizados na sociedade brasileira. E aí eu posso citar algumas delas, que vocês também encontrarão na bibliografia que eu indiquei, tanto a obrigatória quanto a suplementar, como, por exemplo, a Frente Negra Brasileira, o Teatro Experimental do Negro, o Movimento Negro Unificado. Nós temos também outros grupos, como, por exemplo, o GRUCON, que é o grupo de consciência negra, ação e consciência negra, os agentes de pastorais negros. Nós temos coletivos de mulheres negras mais diversos. Em Belo Horizonte eu resido, tem um chamado Mizinga, que é um coletivo já antigo e muito atuante. Nós temos hoje coletivos de artistas negros, temos coletivos de jovens, da juventude negra, inclusive coletivos hoje organizados dentro das universidades públicas federais, após a instituição do processo das cotas raciais. Esses sujeitos negros que entram pelas cotas, as mulheres principalmente, têm se organizado em coletivos negros, que é uma forma que tem sido chamada de movimento negro acadêmico. Também como movimento negro acadêmico, nós temos a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras. Essa associação tem um site, ela produz uma revista. Quem não conhece pode acessar, pode procurar na internet, que seria muito interessante. E ela tem se irradiado para uma articulação afro-latino-americana e caribenha, juntamente com uma outra associação de pesquisadores negros afro-latino-americanos que surgiu recentemente. Essa associação, ela produz de 2 em 2 anos, ela constrói um Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros e Negras, com já um alcance internacional, que são realizados no Brasil. E nós temos, então, uma série de entidades negras brasileiras que podem ser consideradas movimento negro. E o que teria de foco central para eu considerá-las como movimento negro? A explicitação do combate ao racismo. Ou seja, essas associações, essas organizações, elas não existem apenas para exaltar a cultura negra. Elas existem para combater o racismo, para lutar contra o racismo. E as formas de luta são as mais diversas, dentre as mais diversas áreas, com ideologias diversas, com tempo de surgimento diverso, tempo cronológico na história também diverso, com diferenças políticas regionais. O Brasil é muito diverso, é enorme, é um país enorme, mas tem alguma coisa que eu acho que é comum em todos eles, e tem que ter, para eu considerá-las, pesquisadora nenhuma, considerá-las como movimento negro, é esse combate ao racismo. E nessa luta, os movimentos, essas várias associações e organizações negras no Brasil, o movimento negro, ele tem reeducado a sociedade brasileira de que o racismo, ele enreda e ele aprisiona a todos e todas, e não somente os negros e as negras. E sendo assim, ele aprisiona também as pessoas brancas, também as pessoas de outros grupos étnico-raciais. E no caso dos brancos, como nos diz Frantz Fanon, o movimento negro ele ensinou e tem ensinado que o branco é uma raça e que o branco ele é aprisionado pela sua própria brancura. No Brasil,
O movimento negro ele atuou junto ao governo de esquerda democrático que nós tivemos de 2003 até início de 2016, quando então tivemos, lamentavelmente, um golpe parlamentar, um golpe midiático, jurídico, de raça, classe e gênero, como orientação heteronormativa. E o movimento ele teve vitórias durante esse período de 2003 até 2016. Uma delas foi um ministério, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, e depois o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, onde a CEPIR foi incorporada. A CEPIR foi um ministério criado em 2004. Em 2004 também se criou dentro do Ministério da Educação uma secretaria chamada SECAD, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, que cuidava das questões quilombolas, meio ambiente, indígena, pessoas jovens e adultas, deficiência, né, porque mais tarde a SECAD teve o I de inclusão agregado a ela. E a SECAD realizou trabalhos muito importantes, editais, formação de professores, articulação com os movimentos sociais e com o movimento negro, em prol de uma educação emancipatória, em prol de uma educação antirracista, em prol de uma educação para a diversidade. E o movimento negro, junto com outros movimentos sociais, teve muita interferência na criação da SECAD, mais tarde SECADI. E também a CEPIR, que é a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, ela realizou pela primeira vez no Brasil conferências de igualdade racial. Realizamos 3 grandes conferências de igualdade racial nessa época, que é a tentativa de organizar as demandas do movimento negro, das mais diversas organizações do movimento negro brasileiro, numa construção de pautas para políticas públicas para todas as áreas, saúde, educação, justiça, emprego, né, a questão do trabalho, agrária, a questão quilombola, a questão urbana. Isso foi muito importante para o Brasil, não somente para a população negra. E aí eu vou citar para vocês rapidamente algumas leis que foram institucionalizadas no Brasil, que são leis antirracistas. A Lei 10.639, de 2003, que alterou a nossa Lei de Diretrizes e Bases, tornou obrigatório o ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana nas escolas da educação básica. Essa lei foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Educação através de um parecer e uma resolução. A Lei 12.288, de 2010, que é o Estatuto da Igualdade Racial. A Lei 12.711, de 2012, que são as cotas socio-raciais. Então, nas instituições federais de ensino superior, no Brasil hoje, todas elas têm cotas. A Lei 12.990, de 2014, que são as cotas raciais nos concursos públicos federais e que têm sido construídas e impactou muitos municípios e muitos estados a instituir também leis de cotas nos concursos públicos. E temos também diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, que é uma luta muito grande dos povos e comunidades quilombolas, que conseguiu, então, avanços no governo democrático popular de 2003 a 2016. E num processo de tensão, o movimento negro ele instaurou e reeducou o Brasil na compreensão do que são as ações afirmativas e principalmente na sua modalidade mais radical, as cotas raciais. Hoje, com a ascensão da extrema-direita no poder, as políticas de igualdade racial elas estão em risco, assim como a nossa democracia está em risco. A CEPIR não mais existe como ministério, ela foi totalmente destituída de poder, tanto político como orçamentário. Ela é uma coordenação, alguma coisa assim, dentro do Ministério de Direitos Humanos, mas não tem participação nenhuma de sociedade civil, nenhuma de movimento negro, e sim de grupos que pactuam com o projeto da direita. E nesses grupos nós vamos encontrar, inclusive, pessoas negras que pactuam com o projeto da direita no Brasil. E, assustadoramente, essas pessoas vêm se desvelando na sociedade brasileira. Mas o movimento negro ele segue lutando pela democracia, segue lutando contra o racismo. E em novembro, no dia 20, é a data que se comemora
comemora não, que se relembra, melhor dizendo, a morte de Zumbi dos Palmares, o grande líder do Quilombo dos Palmares, que deixa uma história de solidariedade, de resistência, de luta pela libertação, não só para nós, comunidade negra, mas como para todo o Brasil, e também pensando nas lutas latino-americanas, afro-latino-americanas e caribenhas. Zumbi dos Palmares foi uma referência. O movimento negro ele trouxe essa discussão de Zumbi também como um grande líder, um herói, por mais que se questione essa ideia dos heróis, mas os heróis no nosso país, Brasil, em uma grande maioria eles são todos brancos, então o movimento negro também tensiona essa ideia da galeria de heróis e traz Zumbi dos Palmares para esse lugar, assim como traz também mulheres negras de luta, Dandara, Cotirene também para esse lugar, Teresa de Benguela, e aí principalmente a ação do movimento de mulheres negras que faz isso, que inclusive tensiona com o machismo dentro do próprio movimento negro. Então, em novembro no Brasil, hoje nós temos uma série de iniciativas, atividades, publicações, cinema, mostras de cinemas, teatros, escolas discutem. A Lei 10.639, que eu falava anteriormente, ela tornou o dia 20 de novembro como uma data a ser comemorada pelo calendário escolar. Então, essa profusão de situações que muitas vezes criticamos e falamos, olha, não é só novembro que é o mês da consciência negra e não é só o 20 de novembro que a discussão racial tem que acontecer. Apesar dessa crítica e de saber dessa crítica, nós não podemos deixar de reconhecer que a movimentação que temos hoje no Brasil em torno do 20 de novembro e do novembro como mês da consciência negra foi um processo de reeducação que o movimento negro instaurou nessa sociedade. Instaurou, indaga, questiona, rivaliza, e é muito importante para o Brasil desvelar o racismo que aqui existe, mesmo que negros e negras sejam 54% da população desse país. Se não fosse assim, se não existisse racismo no Brasil, a nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, no seu inciso 42, não teria lá registrado que o racismo é crime inafiançável e imprescritível no nosso país. Por mais difícil que seja provar um crime de racismo no nosso país, é muito importante que a Constituição Federal tenha registrado que o racismo é crime. E aí fica a questão de como os outros países que me escutam, as pessoas de outros países que me escutam, como que essa questão acontece lá nos seus contextos, nas suas realidades. Bom, eu diria que, então, nesse processo, várias perguntas eu poderia fazer para, terminando essa aula, vocês refletirem comigo. Uma delas, você consegue perceber e reconhecer os conhecimentos produzidos pelos movimentos sociais que existem no seu país, no seu estado, no seu município, na sua região? Existe movimento afro-latino, americano, afro-caribenho no lugar onde você reside? Ou você já teve contato com algum deles, com as suas principais reivindicações? Se sim, há alguma aproximação com as questões que eu coloquei aqui para vocês nessa aula? Você consegue perceber esses conhecimentos produzidos por esses movimentos sociais, de um modo geral, e especificamente pelos movimentos afro-latino-americanos e caribenhos, como aqueles produzidos no eixo do sul do mundo, seja o sul metafórico, seja o sul geográfico, e como pertencentes também às epistemologias do sul? Outra questão, há diálogos entre os diferentes movimentos sociais na sua região, onde você mora? Esses diálogos têm resultado em alguma coisa nas lutas contra o colonialismo, contra a colonialidade, contra a opressão e as violências? O que fazer para que, em momentos de democracia em risco, nós ampliemos o debate entre a ciência, a universidade e os movimentos sociais? E o debate entre os próprios movimentos sociais. Você já pensou que os movimentos sociais eles são educadores e que muito do que você sabe hoje sobre a realidade das mulheres, dos negros, dos afro-latino-americanos e caribenhos, as realidades indígenas, as realidades da juventude, que muitos desses conhecimentos que você sabe hoje, eles foram produzidos por meio das lutas desses movimentos sociais, ou eles chegaram a esse status, digamos assim, de um conhecimento
essa organização, essa articulação, e quem fez isso foi esse sujeito coletivo e esse sujeito político, e que você também já parou para pensar que há uma tensão entre os movimentos sociais identitários, que eu chamei a atenção aqui agora, e aqueles de base classista, eu diria assim, sobre qual desigualdade é mais estrutural. E eu diria que nós temos que avançar nesse aspecto, porque precisamos compreender que hierarquizar violências e hierarquizar desigualdades só enfraquece as lutas sociais, só enfraquece as lutas de todos aqueles que querem que seus países, que o mundo seja um mundo mais justo, mais digno para todos e todas, mais equânime para todos e todos. E, principalmente, enfraquece a produção de um conhecimento que seja realmente emancipatório. E vocês já compreenderam também, a partir do eixo decolonial, como que a raça ela é estruturante nas Américas? E que, embora ela seja um eixo epistemológico importante para compreender e denunciar as relações de poder, falta ainda a teoria decolonial do presente, uma maior problematização sobre a questão racial e sobre as estruturas de poder e como ela opera nas estruturas de poder? Finalizando, eu diria que para reconhecer, então, essa luta dos movimentos sociais, e no caso específico do movimento negro no Brasil e os movimentos afro-latino-americanos e caribenhos, é preciso algumas posturas, digamos assim. É preciso ser antirracista, é preciso ser anticapitalista, é preciso ser antipatriarcal e é preciso não se orientar por uma norma heteronormativa. Esse é um processo mais do que necessário para esse século XXI e para as grandes lutas que vamos enfrentar em relação a um contra-ataque da direita, da extrema-direita e de um fascismo que vem se reconfigurando no mundo e também nas Américas e também no Caribe. Eu diria que, finalizando, mais recentemente no Brasil, são os estudos das teóricas feministas brasileiras, negras, as teóricas feministas negras, brasileiras e estrangeiras, que têm nos ajudado a compreender esse eixo necessário de uma construção de um perfil de ativista emancipatório e a construção de um projeto emancipatório, que é esse antirracista, anticapitalista, antipatriarcal e também que não se rege por uma heteronormatividade. E essas feministas, por exemplo, no Brasil, tem sido retomada a leitura de Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Angela Davis nos Estados Unidos, tem sido retomado a leitura de Bell Hooks. Muitas pessoas têm retomado e têm lido pela primeira vez Bell Hooks. Eu não posso deixar também de falar no Brasil de Luísa Barros, também uma feminista negra extremamente significativa. Voltando às estrangeiras também tem sido retomada e tem sido conhecido mais o pensamento da Chimamanda Adichie, como também produções de outras mulheres negras feministas brasileiras, ativistas, e nós precisamos conhecer mais a produção das mulheres negras feministas latino-americanas e caribenhas também. E elas têm nos ajudado a entender essa leitura interseccional, tanto teórica quanto das práticas, que podem nos fazer construir um terceiro eixo epistemológico para compreender movimentos sociais como produtores de conhecimentos, para compreender essa pedagogia dos movimentos sociais que eu falava inicialmente, um terceiro eixo teórico que vai somar com decolonialidade, epistemologias do Sul, e aí um terceiro eixo teórico que pode, inclusive, ajudar a avançar naquilo que é lacunar nesses outros dois eixos que eu chamava atenção. E isso está sendo construído. E eu acho muito importante que nós falemos sobre isso nesse curso. E, finalizando, eu diria para vocês que, para que nós compreendamos e, quem sabe, construamos um terceiro eixo epistemológico
que trabalha a dimensão da interseccionalidade, das epistemologias do Sul e da decolonialidade, é preciso um exercício conosco mesmo. E esse exercício é que nós, todos e todas, precisamos ser reeducados pela e na luta antirracista. Muito obrigada e um grande abraço.